Fala pessoal, aquele grande forte abraço. Hoje um vídeo um pouquinho diferente. Eu gostaria nesse vídeo de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está lá em Provérbios, no capítulo de número 22, verso de número 6, onde está escrito assim, ó: instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ficar velho, não se desviará dele. É sabido de todos, e aí você pode pesquisar na internet, que os primeiros 5 anos de vida de uma criança são fundamentais para a formação do caráter dessa criança, daquilo que ela vai levar para o resto da sua vida. A gente nunca pode confundir caráter com personalidade, tá? A personalidade já diz, vem de persona, de pessoal. O caráter pode ser moldado. A personalidade, ela já nasce com a pessoa. Aí, o que vai diferenciar a forma dessa personalidade, a forma de agir dessa personalidade, é o caráter que essa personalidade terá atrelado a ela. E o caráter, ele é formado, sim, nos primeiros 5 anos de vida da pessoa. Sabedor disso, Salomão escreve em Provérbios 22, dizendo que nós devemos instruir a criança, dando a ela um caráter, porque até quando ela ficar velha, ela não vai se desviar daquele ensinamento. Ainda que ela tenha uma personalidade diferente, porque todos somos diferentes, ninguém é igual. Agora, o caráter não, o caráter ele pode ser moldado. Só que esse caráter ele é moldado nos primeiros 5 anos de vida. Então é fundamental para mim, para você que está assistindo esse vídeo, que tem filhos pequenos em casa, que se atente à forma que você está ensinando essa criança no caminho que ela vai andar. Mas Fabiano, eu ensinei, eu falei, eu mostrei, eu falei para não sair com vagabundo, eu falei para não sair com gente ruim, mas você falou quando? Agora que já está com 18 anos, agora que começou a ficar mocinha, jovenzinho, aí fica me dando trabalho. A palavra do Senhor não diz assim, ó, instrua o jovem no caminho que ele deve andar. Instrua a criança no caminho em que ele deve andar. A criança, os primeiros dias de vida, os primeiros exemplos que ele está vendo, que ele está assistindo. O que norteia a cabeça da criança são os exemplos. E aí em Mateus 5, do 13 ao 16, a palavra do Senhor mostra como é que é o exemplo. A palavra do Senhor diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ora, se o sal não tiver gosto de sal, com que há de se salgar? Para que vai servir o sal se ele não tiver gosto de sal? Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 ao 16. Não se acende um candeeiro e coloca embaixo, no chão da casa. Não, o candeeiro ele é aceso, ele é colocado no velador da casa, em cima, lá no teto. Para quê? Para aquela luz iluminar toda a casa. Toda a casa. Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Ora, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus 5, 13 a 16. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos a luz e que a nossa luz deve resplandecer com base nas nossas obras, porque as pessoas estão vendo as nossas obras, isso serve automaticamente para o texto de Provérbios, onde nós instruímos os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas não é uma instrução com palavras. Não é uma instrução colocando essa criança simplesmente numa escola particular, num colégio militar. Não. É instrua a criança no caminho em que ela deve andar.
com base nos seus exemplos, com base no seu testemunho de vida, com base naquilo que você vive dentro da sua casa. Quantos filhos de pastor, quantos filhos de missionária, quantos filhos de bispos que você vê por aí, afundados na droga, na prostituição, revoltados com a igreja. Sabe por quê? Porque ele não viu em casa o exemplo, a luz do mundo. Não refletia dentro da casa dele. A luz que é para o mundo, aquela luzinha fictícia, falsa, quando chegava na casa, era pegada aquela luz, né? Pseudo-luz que fica lá na igreja brilhando. Chegou na casa dele, a lâmpadazinha era colocada no chão e não no teto para iluminar a casa. Então essa criança via um pai de duas caras, uma mãe de duas caras, que na igreja era uma coisa e dentro da casa dele era outra. E aquilo foi formando o caráter dessa criança. E aí hoje você não entende o porquê que ele é desse jeito. Fabiano, mas é a personalidade dele. Não, meu amigo. Personalidade nada tem a ver com caráter. Persona, pessoal, cada um tem uma. Deus nos fez cada um com uma personalidade. Deus não muda a personalidade. Deus molda caráter. Certo? Quando Deus pega Paulo, que também se chama Saulo, Deus não mudou a personalidade de Paulo. Deus mudou o caráter de Paulo. Então, quando nós queremos moldar o caráter de alguém, nós temos que moldar lá no início. Não com palavras, mas com exemplos. Eu me lembro que eu sempre coloquei uma regra dos meus filhos. Eu tenho 2. Eu dizia, nunca converse sobre dívidas na vista das crianças. Porque a criança de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 3 anos, ela não vai resolver o seu problema financeiro, ela não vai trabalhar para te dar o dinheiro. Então ela não precisa ouvir você discutindo dentro da sua casa com seu esposo, ou com quem que seja, sobre o aluguel, sobre a comida. Ela não precisa discutir, ela não precisa ouvir. Porque aquilo entra na cabeça dessa criança e essa criança tenta entender como que ela pode fazer para te ajudar. Porque ela vai querer te ajudar. Mas olha, ela tem 5 anos de idade, como que ela vai te ajudar? E eu estou falando só de dívidas. E aí vem muitas outras discussões que precisam ser administradas dentro de um lar, perante crianças que não entendem o que está acontecendo. Mas que aquilo entra na cabeça dela de uma forma que molda o caráter dela para o resto da vida. E é isso que a palavra do Senhor está querendo nos ensinar. É instruir a criança no caminho em que ela deve andar, com base nos seus exemplos dentro da casa. O mundo ensina uma coisa, mas o que fica na cabeça da criança é o que ela aprende dentro de casa. Portanto, acenda a luz do Espírito Santo dentro da sua casa e coloca no teto para iluminar a casa inteira, instruindo a sua família, principalmente suas crianças, no caminho em que ela deve andar. E até quando ficar velhas, sabe o que vai acontecer? Não irá se desviar deles.